Olá, olá, muito boa noite para os alunos e professores que estão conosco aqui ao vivo. Bom dia para você que está acompanhando na estreia desse vídeo, às 9 horas da manhã. Aliás, a gente está colocando um pouquinho mais cedo, 8h55, para dar tempo de ir às 9 e você já se organizar para sentar aí e participar desta aula, né? Inclusive, hoje é um dia muito especial, né? Nós gravamos na quarta-feira, mas você está assistindo no domingo. Hoje é Dia das Mães, então você já deu um feliz Dia das Mães, já deu um abraço, um beijo na sua mamãe. Você hoje que não tem mais a sua mãe contigo, né? Agradeça a Deus por todo esse tempo que ela esteve contigo. Eu estou com os meus dois pais aqui e as minhas avós já estão com o Senhor, né? Então hoje é um dia de saudade para eles, né? De lembrar aí da Dona Elza e da Dona Semira, servas do Senhor, mulheres abençoadas. Então, hoje também é esse dia especial. Esse mês nós temos muitos temas, muitos assuntos, mas eu vou deixar para falar isso tanto no culto de oração quanto nos cultos dominicais, né? Nós estamos começando um novo trimestre com um novo tema. Aliás, um novo livro. Nós vamos trabalhar o Evangelho de João. E aí depois, a gente ainda não recebeu a revista física, né? Daqui a pouco a gente recebe, aí eu mostro para vocês a capa da revista que a gente vai usar como base. Mas nós vamos ter aí a liberdade de trabalhar no Evangelho de João. O Evangelho de João não é uma novidade para a nossa igreja, porque nós tivemos aí no ano passado uma série de reflexões no Evangelho de João. Foram mais de 50 mensagens no Evangelho de João, ah, capítulo a capítulo, praticamente ali observando todos os versículos, ou todos os parágrafos ali do Evangelho. É claro, nós não teremos 52, 55 aulas nesse Evangelho, nós teremos 13 aulas, mas é diferente de uma pregação, porque você agora tem a oportunidade de perguntar, de participar. Inclusive, eu quero estimular você, se deseja fazer parte dessa aula, entre em contato conosco aqui pelas redes sociais, que estão aqui embaixo. Aí você pode participar ao vivo da gravação, mas também pode colocar aí nos seus comentários, nos comentários aqui embaixo no vídeo, suas dúvidas ou o seu pensamento ali do que você tem aprendido neste evangelho. E aproveite que estamos começando este novo trimestre para você ter aí novos estudos, né? Nós teremos aí leituras semanais que são convidados. Então, a leitura da próxima aula, essa é a aula de introdução. A leitura da próxima aula é o capítulo 1 inteiro. Então, depois você faz a leitura de João, capítulo 1, já para estar aí a par do texto que nós vamos abordar durante a aula, tá bom? Quero convidar o pastor Saluvi para nos dirigir a Deus em oração e justamente orar por este começo de trimestre. Vamos orar? Ó Pai, na tua infinita misericórdia, te louvamos e te agradecemos por tua bênção. Te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos dá o privilégio de participarmos da Escola Bíblica Dominical, onde temos a oportunidade de refletir na tua palavra e discutir com os teus servos nas classes. Queremos te pedir que o Senhor continue nos abençoando e onde esta palavra chegar, que possa abençoar a vida daqueles que estarão ouvindo e que o Senhor possa se tornar cada vez mais conhecido e que eles possam experimentar uma intimidade contigo. Por tudo isso te agradecemos e pedimos a tua presença sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, esta é uma aula introdutória. Nós não vamos dar a lição de número 1 para você que acompanha a revista da Escola Bíblica Dominical, da editora Convicção. Nós vamos fazer apenas a introdução, então essa é uma aula mais curta, até porque agora na igreja, o que está acontecendo? Nós estamos tendo a nossa aula, só que será uma aula de 30 minutos, a gente vai tentar manter mais ou menos esse mesmo tempo aqui. E nesse tempo ali, a gente depois vai tomar café, vai ter um café especial do Dia das Mães, né? Eu estou estragando a surpresa em antecipado para a irmã Emilce, que é a mãe que está conosco aqui. Então, ela já sabe, não pode comentar com as outras irmãs, hein, irmã Emilce? As outras elas só vão saber no domingo, tá bom? Então, é uma surpresa que a gente faz todo ano, que é a mesma surpresa, mas ainda é surpresa, tá bom? Então, logo depois aí, aqui na Igreja Batista de Vila Matilde, a gente vai estar servindo esse café
as mães, né? Bem, vamos lá. Falamos primeiramente sobre o autor. Quando você pega a sua Bíblia aqui, né, dependendo da sua Bíblia, a minha, essa daqui que eu estou na mão agora, ela não tem aí o título do jeito que seria o mais interessante, que é, o meu está escrito só João, né? Irmã Emilson, deixa eu ver a sua. Está escrito João, tem alguma coisa embaixo? Não? Tá. Eu estou olhando aqui porque a tela dos alunos está aqui do meu lado. Só um minutinho. Chega o outono, a minha rinite vai atacando. Então vai descer caindo à noite e a rinite ataca um pouquinho. Bem, por que eu estou mostrando isso? Algumas Bíblias, as mais antigas inclusive, tem a informação aqui escrito Evangelho segundo João, né? Tem essa expressão segundo, que é o Evangelho. O Evangelho em si é o Evangelho de Jesus. São as boas novas de Jesus, é o que é falado, por exemplo, em Marcos, no capítulo 1. Do pastor Salomão tá aí. Pastor, para focar na sua câmera, abre seu microfone, porque senão só aparece eu. Oi. Aí, ó. Então, fala de novo, pastor. Evangelho segundo João. Isso, perfeito. Por quê? É o Evangelho de Jesus segundo a escrita, a perspectiva de João, né? Porque você vai ter segundo Lucas, segundo Mateus, segundo Marcos, né? É o Evangelho pela visão, pelo pensamento, o Evangelho de Jesus pela direção, ali pela escrita destes homens, né? Então, cada um observou de uma perspectiva diferente. E por que a gente fala sobre isso? Vamos primeiro falar sobre o autor. Por que não está escrito ali quem é o autor? Não está escrito, eu, João, escrevi. Nenhum dos 4 evangelhos tem isso, tá? O que se fez, como se descobriu isso, é de acordo com estudos literários, estudos do texto, do próprio livro, alguns estudos históricos também, dos pais da igreja. Quem que eram os pais da igreja? São os cristãos do final do 1º século e do início do 2º século. Estes aí são os discípulos dos discípulos. E esses a gente tem escritos dele que nós ainda encontramos, e aí conseguimos ver ali alguns afirmaram, não, este evangelho é de tal pessoa, esse é de tal pessoa. Mas João, diferente dos outros 2, aliás, dos outros 3, João é o que tem a maior perspectiva. Primeiro, a gente sabe que quem escreveu o evangelho é um dos discípulos. Como você sabe disso? Você abre a sua Bíblia, lê para mim, por favor, um dos alunos. João, capítulo 21, versículo 24. João 21, 24. Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas, que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, aqui é bem claro que é um dos 12, tá? Ele vai fazendo toda essa narrativa. A gente sabe que é um dos 12. Quando a gente vai estudar ao longo de todo o trimestre, você vai fazer a leitura, você vai ver aí outros versículos que complementam essa afirmação do versículo 24. Mas como a gente sabe que não é qualquer um dos 12, que não é Judas Tadeu, por exemplo, que não é Mateus, que não é um dos Tiagos, haviam 2 Tiagos, né? Assim como haviam 2 Judas, ou que não é Pedro. Bom, destes que registram aqui, nós sabemos que é um dos 3 que eram os mais próximos de Jesus. Quando a gente lê o Evangelho de João, a gente sabe que é um desses 3. Estes 3 são Pedro, Tiago e João. Como a gente sabe que não é Pedro? Quando você lê o capítulo 21, esse que a gente leu, Pedro é sempre citado em terceira pessoa, mas no capítulo 19 também, entre outros também. Então, ele nunca é narrado em primeira pessoa, como ele sendo o narrador, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ali, e como é que eu sei que não é Tiago? E que Tiago é esse? Esse Tiago, você tem Tiago, filho de Alfeu,
e você tem Tiago, irmão de João, que são os filhos de Zebedeu. Como a gente sabe que não é Tiago, irmão de João? Porque Tiago, ele morre em Atos 12, no capítulo 2. César, não, Herodes, para agradar a multidão, para agradar os judeus, manda executar Tiago. Então ele morre cedo. E aí não há tempo hábil para ter sido ele a escrever, que eu já vou adiantar uma informação, né? Eu ia dar essa informação só no terceiro ponto da lição, mas para ficar mais claro, este evangelho ele é escrito entre o ano 55 depois de Cristo e 95. Poxa, mas são 40 anos de diferença? Não dá para estimar certo, porque alguns vão afirmar, é antes da destruição de Jerusalém, porque não é afirmado sobre a destruição do templo. Outros vão dizer que isso foi no ano 70, esse a gente tem precisão, no ano 70 depois de Cristo. Outros vão dizer, é depois da destruição de Jerusalém, justamente por conta do capítulo de número 2. Então, não é porque não tem a menção do templo, quer dizer isso, e esse parece ser muito posterior. Muitos ali têm cravado, muitos estudiosos têm cravado o ano 80, tá? Então, só para a gente ter uma noção. Por isso que não pode ser Tiago, o irmão de João, porque ele é o primeiro apóstolo a morrer. Não é um dos primeiros discípulos a morrer, mas ele é o primeiro apóstolo que é martirizado, que é executado, tá? Sobra, então, destes três, João. E aí, então, se atribui a autoria deste evangelho a João. Muito bem. Entendendo que é este o autor, a gente precisa entender um pouquinho do propósito. O propósito do evangelho de João, ele é bem diferente dos outros três, certo? E esse propósito geral, vamos dizer assim, porque ele tem pequenos propósitos dentro de um grande propósito. Ou um tema geral com subtemas, podemos chamar assim também, se a gente for olhar aí uma redação moderna, ou a redação de um livro, geralmente é assim, você tem o título principal e você tem os subtítulos, né, ou os subtópicos, ou os tópicos, por exemplo. Então, vamos ler aqui, leia para mim, João capítulo 20, versículo 30 e 31. João 20, 30 e 31, pode ler. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Um dos temas gerais, aliás, um dos pontos gerais sobre o Evangelho de João é o Evangelho dos sinais. Por que, inclusive, a expressão sinal? A maioria dos evangelhos vai usar a expressão milagres e maravilhas. João usa a expressão sinais e maravilhas. Por quê? O sinal, ele aponta para algo. Então, por exemplo, o farol, que fica ali no horizonte, né, na encosta das praias, ele justamente está ali para apontar o quê para os navios? Olha, você está vendo esse farol, você está chegando perto da costa, se você se aproximar muito, você vai encalhar. Ou então, também, uma costa que não é iluminada, eu não sei quem que já esteve no mar à noite. Você não enxerga absolutamente nada. Você não consegue ver absolutamente nada no horizonte. Você vai conseguir ver, se você se aproximar, é claro, de cidades como o Rio de Janeiro, claro que você vai ver as luzes da cidade. Mas tem várias regiões do Brasil que não tem cidade nenhuma nas costas. E se você não tiver um farol, você pode encalhar em Recife, em um banco de corais ou um banco de areia, por exemplo. Então, o farol, ele aponta para, olha, aqui você está perto de uma costa. Por exemplo, você tem agora luzes de sinalização como é que é o nome das estações de petróleo? As bases de petróleo no meio do mar? Me clareia aí. Eu não sei fazer leitura lá dentro. As plataformas, obrigado. As plataformas de petróleo também têm sinais luminosos para nenhum navio bater nelas, né? Nenhum barco bater nelas. E os milagres são tratados como sinais que apontam para algo. E aí ele já está dizendo, olha, estes sinais miraculosos, porque você tem sinais que não são sobrenaturais, não são miraculosos,
como, por exemplo, Mateus capítulo 7, no final do capítulo 7, deixa eu pegar aqui o versículo certinho. No final do Sermão do Monte, há uma afirmação sobre Jesus, e é um sinal. O versículo 28, Mateus 7, 28. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, 29, porque ele ensina como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Então aqui você tem um sinal que não é milagroso. Aponta que Jesus tem autoridade através apenas das suas palavras. Mas João faz questão de frisar aqui sobre os sinais milagrosos, sinais sobrenaturais. Mas por que foram registrados? João, ele é um dos que menos registra milagres. Ele registra 8 milagres. 7, a gente já vai falar sobre a estrutura. 7 até o capítulo 12 e o último no capítulo 20. Quando você vai pegar os outros evangelhos, eles têm muito mais, em especial o evangelho de Lucas. É um dos que mais coloca ali os milagres de Jesus. E aí ele vai dizer, olha, Jesus realizou muitos outros sinais. Se você olha para o capítulo 21, ele ainda diz, foram tantos sinais que eu penso que não caberia no mundo a quantidade de livros que seriam escritos. Então, para a gente perceber que realmente a gente não teve noção de absolutamente todos os milagres que Jesus realizou. Mas, aqui no versículo 31 de João 20, ele revela o propósito. Mas estes foram escritos para que vocês creiam. Creiam em quê? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tenham vida em seu nome. Esse é o tema geral do Evangelho de João. O tema geral do Evangelho de João é dizer que Jesus, ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus, e que somente em quem crê em Jesus como o Salvador, porque essa é uma das especificações dele ser o Cristo, somente quem crê em Jesus como o único Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, como está no capítulo 3, este vai ter vida em seu nome. Então, esse é o grande tema do Evangelho de João. Dizer, afirmar, provar, mostrar que Jesus, ele é o Messias, que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus e que só nele há salvação, só nele há vida. Vida nesta vida e vida além desta vida, ou seja, a vida eterna. Então, tendo este tema geral, agora a gente consegue observar especificamente como que então João formata. Ele é totalmente diferente, né? A estrutura do Evangelho de João é totalmente diferente dos outros evangelhos. Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos, que é a mesma ótica, uma mesma visão. Em que sentido isso? Mateus, Marcos e Lucas, eles têm as mesmas fontes. Tem trechos dos 3 evangelhos que eles estão exatamente iguais, como se realmente um deles leu o evangelho do outro e foi ali copiando, literalmente. Quando você vai pegar as passagens originais, não em português, mas em grego mesmo, tem alguns que estão exatamente com as mesmas palavras, usando as mesmas colocações de linha, tudo igualzinho, né? Então, realmente, alguns deles, né, ou Mateus ou Lucas, a gente entende que Marcos é o primeiro evangelho, segundo e terceiro é empatado, a gente não sabe a datação exata de Lucas e de Mateus. Então, alguns dizem que Mateus vem antes, outros que vão dizer que Lucas vem antes, mas a gente entende Marcos sendo o primeiro. Então, Mateus e Lucas leram o Evangelho de Marcos e buscaram cada um outras fontes. Mateus tinha sua própria fonte, por ter estado com Jesus, e Lucas vai afirmar que ele conversou com testemunhas oculares. Então, ele conversou com muita gente. Provavelmente deve ter conversado com a própria Maria, mãe de Jesus, porque ele tem uma narrativa sobre o nascimento de Jesus diferente de Mateus, por exemplo, né? Então, João não faz isso. O objetivo dos outros 3 autores é contar ali com uma certa cronologia. Lucas é o que tem a maior cronologia, ou seja, a ordem dos acontecimentos.
Marcos tem uma cronologia, mas ele não fala sobre o nascimento, mas também segue. Mateus, ele tem uma cronologia, exceto do capítulo 5 ao capítulo 7, que ele faz um compilado do Sermão do Monte, tá? Há de se entender que o Sermão do Monte ele não foi de uma única vez, quando você analisa pelo Evangelho de Lucas. Mas todos eles buscam uma ordem de contar sobre o Evangelho, contar sobre a vida de Jesus. João, ele tem um propósito diferente. Por que os outros três são diferentes? Porque eles têm públicos-alvos diferentes. Mateus é um público mais judeu. Lucas e Marcos provavelmente são um público mais greco-romano. Então, os gentios, por exemplo. João não está muito preocupado só com o seu público-alvo. A maior parte do público-alvo inicial eram de não-judeus, por conta da linguagem que João usa. Mas ele não começa com o nascimento. Então, aqui está a divisão, a primeira formatação desse evangelho. São divididos em 3 grandes partes. O primeiro, o prólogo. O segundo, o livro de sinais. E o terceiro, o livro da glória. Tá? Então, são essas 3 divisões. Não são divisões, gente, só para... você não precisa tomar como oficial cada uma dessas coisas, porque isso são pensamentos de teólogos, são os mais aceitos pela maioria dos teólogos. Você vai encontrar, por exemplo, ao invés de o livro da glória, você vai encontrar como o livro da paixão. Inclusive, deixa eu fazer uma recomendação, como a gente está numa aula introdutória. Esse é um comentário que eu uso do Evangelho de João, recomendo, tá? É do professor D.A. Carson, mas há outros, eu não recomendo que você fique com apenas um comentário. Eu uso pelo menos uns 4 ou 5 diferentes. Mas esse aqui é um comentário muito bom, se você quiser fazer, é da editora Shed, se você quiser fazer aquisição, depois você procura na internet, você vai achar. Não estou fazendo propaganda, não somos patrocinados não, mas é um que eu gosto bastante. Eu gosto muito dessa série da Shed, né, desses comentários. E ali, então, vai ter essa afirmação, esse tipo de divisão, que é a que a gente adotou aqui só para trazer essa introdução na aula. O prólogo é diferente. Enquanto Mateus e Lucas estão preocupados em falar, Mateus, primeiro, a descendência, quem veio antes de Jesus para que ele fosse chamado de o Messias. E aí depois ele fala sobre o nascimento de Jesus, a concepção e o nascimento. Lucas vai falar até um pouquinho antes, ele vai falar primeiro sobre João Batista, depois ele vai falar sobre a concepção e o nascimento de Jesus, vai falar depois sobre a genealogia de Jesus também. João, ele vai muito antes. O prólogo começa no capítulo 1 e vai apenas do versículo 1 até o versículo 18. E João começa a falar sobre o princípio de todas as coisas, ou melhor, antes de todas as coisas. Então, nenhum dos evangelistas tinha colocado Jesus ali como antes de tudo, antes da criação. E eu vou tentar aqui não contar o que a gente vai estudar na semana que vem. Hoje em dia a gente chama isso de spoiler, eu não vou dar o spoiler, né, que é contar o meio do filme, o meio da série, por exemplo, ou do que você estiver assistindo, né? Então vou tentar segurar um pouquinho para a gente manter as expectativas. Mas o prólogo é um dos textos mais incríveis de toda a Bíblia. O Evangelho de João é um dos evangelhos, é um dos livros mais incríveis por conta da sua construção. Quando você vai estudar ele na sua construção literária, algum especialista em literatura, principalmente em línguas originais, aqui na língua grega, por exemplo, vai estudar esse evangelho, vai ver que realmente ele construiu de um jeito muito diferente. E ele começa, então, a narrar muito antes da história de Jesus. E aí, logo depois, do capítulo 1, versículo 19, ao capítulo 12, versículo 50, ou capítulo 12 inteiro, é chamado de o livro de sinais. O livro de sinais conta sobre 7 milagres que Jesus fez. E estes 7 milagres, eles não estão colocados ali à toa. Cada um deles vai revelar quem Jesus é. Então, quando você vai observar
pode perceber ali, por exemplo, capítulo 2, Jesus transforma a água em vinho. E logo depois ele vai conversar com Nicodemos no capítulo 3, dizendo: é necessário que o homem nasça de novo. Ou seja, é como vir a ser outra coisa. Se você quer entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. Você tem que ser mudado como da água para o vinho. Logo depois, no capítulo 4, ele vai falar sobre a fonte de água viva com a mulher samaritana, e mostrar também como aquela mulher, ao conhecer a Cristo, também mudou da água para o vinho, e assim por diante. Então, ele vai fazer essa construção de maneira constante. Por exemplo, no capítulo 5, se eu não me engano, ele vai fazer a multiplicação dos pães e peixes. Aliás, desculpa, no capítulo 6, ele vai fazer a multiplicação dos pães e peixes. E depois ele vai afirmar sobre si: eu sou o pão da vida. Então, constantemente, o evangelho vai sendo construído desta forma. O terceiro e último livro, que a gente chama, a terceira e última divisão, vai do capítulo 13, aí depende do crítico, alguns críticos vão falar do 13 ao 20 e do 13 ao 21. Eu vou fechar o livro todo do 13 ao 21, tá? Ele vai falar sobre a glória de Jesus, Jesus sendo glorificado, porque a partir do capítulo 13, Jesus começa a se revelar aos seus discípulos e a nós de uma forma totalmente diferente que não é descrito nos outros evangelhos. Eu diria que, em especial, do capítulo 13 ao 17, você tem uma profundidade, e queridos, o capítulo 13, enquanto Lucas vai se deter a falar sobre a ceia e o início da crucificação no capítulo 22, num capítulo Mateus vai fazer da mesma forma, Marcos também, eles vão usar apenas um capítulo. João descreve da preparação da ceia até a prisão em 4 capítulos. Porque ele vai trazer toda a conversa de Jesus e toda a ação de Jesus nesse período. O que para nós, você lê em 6 ou 7 minutos, um único capítulo nos outros evangelhos, João vai destrinchar tudo aquilo. E agora, por que a gente tem que entender essa situação sobre glória? Glória, na Bíblia como um todo, tem muito a ver, por exemplo, quando você fala assim, a glória de Deus, você geralmente pensa no brilho. Glória é sim o brilho. Muitas vezes, quando alguém descrevia a glória de Deus, a glória no templo, a glória, Moisés vendo a glória de Deus, o livro de Apocalipse falando sobre a glória de Deus, fala sobre como se estivesse vendo um brilho. A glória de Deus, ela é tão forte que brilha. Outros momentos vão falar sobre, outros momentos na Bíblia vão falar sobre glória como o aplaudir, o reconhecer, o exaltar, glorificado nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, a quem concede o seu favor. Então, os anjos falando aos pastores, ali no Evangelho de Lucas, por exemplo, trazendo essa expressão. Então, Deus seja exaltado, Deus seja reconhecido nas alturas, né? Essa é uma outra expressão para glória. João traz um conceito de glória completamente diferente. Vamos pegar um versículo para ilustrar? Lê para mim João 17, versículo 1. É a oração de Jesus, do Pai com o Filho. A conversa do Pai e do Filho. João 17, versículo 1. Pode ler. Depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique. Muito bem. Aqui você tem a expressão, glorifica o teu filho para que teu filho glorifique. Jesus estaria dizendo, Pai, faz o teu filho brilhar para que o teu filho faça você brilhar. Não parece isso. Pai, exalta o teu filho para que o teu filho te exalte. Poderia ser. Mas, por isso que é importante, se você vai estudar a Bíblia, leia a Bíblia em versões diferentes. O pastor Sadovi leu na NVI. Se você for ler na Revista e Atualizada, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, vai ser muito próximo uma da outra. Mas se você ler na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, você vai ver o conceito de glória no Evangelho de João,
E como quando toda vez que se fala sobre a glória, está se referindo sobre não a um brilho, não a um bater de palmas, uma exaltação. Eu vou ler aqui para vocês na linguagem de hoje. Diz assim: depois de dizer estas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. A natureza, a glória no Evangelho de João, grava bem esse conceito, porque isso é exclusivo do Evangelho de João. A glória no Evangelho de João é revelação. Então, por exemplo, e vimos João capítulo 1, versículo 14, se eu não me engano. Vimos aqui. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai. Aqui vimos a sua natureza, vimos quem ele é. É essa a expressão que está dizendo aqui, ele não está falando do brilho. Os discípulos, bom, claro, só Pedro, Tiago e João viram Jesus transfigurado, brilhando na glória celeste. Jesus no seu corpo glorificado. Eles são os únicos que veem isso. Mas os demais não veem Jesus dessa forma. Então, eles estão conhecendo a natureza de Deus. Então, entender isso. O que é glória? O livro da glória, que é do capítulo 13 ao 21. Jesus está revelando quem ele é aos discípulos, e não só ele. Está revelando quem é Deus. Por que o livro de João, o Evangelho de João, é tão importante para nós? Porque se você quer conhecer plenamente Deus, você tem que olhar para Cristo. E é o Evangelho de João que revelou esse conceito. Você vai ver isso nas cartas do apóstolo Paulo, nas cartas gerais, você vai ver isso nos evangelhos, os outros evangelhos também. Mas o conceito dizendo, quero olhar para Deus, eu gostaria de saber como Deus é, quem Deus é, olhe para o seu filho, olhe para Jesus. E esse conceito é construído no Evangelho de João ao longo destes capítulos, do 13 ao 21. Muito bem. Até aqui, alguma dúvida? Algum comentário? Não? Vamos seguir? Vamos entrar então no terceiro aspecto, a identidade de Cristo. O Evangelho de João é o evangelho que se concentra em revelar quem é Cristo. Não só através o livro da glória, mas também o livro dos sinais. Não só, então, só do capítulo 13 ao 21, mas o livro inteiro. O livro inteiro de João quer revelar. Por quê? É no Evangelho de João que você vai ter a expressão eu sou. Jesus vai afirmar sobre si. Jesus vai se revelar usando justamente a primeira pessoa do singular e o verbo ser. Eu sou. E aí você vai ter as 7 afirmações sobre quem Jesus é. Bom, primeiro, por que ele usa a expressão eu sou? Lê para mim João capítulo 8, versículo 58. Pode ler. Respondeu Jesus: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus traz essa afirmação e para alguns, eu sou. Eu sou quem? Se fosse diante de nós aqui, Jesus está falando diante dos brasileiros, que não conhecem o Antigo Testamento brasileiro, não é o povo de Israel que veio formado ali do Antigo Testamento. Jesus está falando com os brasileiros que não tinham o Antigo Testamento. E ele ia chegar assim e falasse para você, eu sou. Você ia falar, você é quem? Para nós, essa informação não tem um peso se você não conhece o Antigo Testamento. Para os judeus, essa informação foi tão pesada que eles quiseram pegar pedras e apedrejarem Jesus, porque estavam dizendo que ele estava blasfemando. Sabe por quê? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Êxodo, capítulo 3, versículo 14, diz assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas:
eu sou me enviou a vocês. Ou se você for ler na revista corrigida atualizada, até tá melhor, tem um artigo ali. O eu sou me enviou a vocês. Uma das formas de se referir a Deus é falar o grande eu sou, ou o eu sou. Essa afirmação se refere a um título ou ao nome de Deus. Inclusive, o nome, o tetragrama YHVH, ou Yahvé, ou Jeová, Javé, ou Jeová, ah, faz essa menção ao verbo ser. Então ele diz, eu sou o que sou, eu serei o que serei. Ou seja, Jesus está dizendo, antes que Abraão nascesse, o pai de vocês, o pai da nação de Israel, o pai das três grandes religiões do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo. Então, as três grandes religiões monoteístas deste mundo vieram de um só homem, aliás, da descendência de um só homem, né? Então, antes desse que todos enxergam como grande Abraão, eu sou. Ou seja, ele está se afirmando como Deus. Por isso o Evangelho de João ele é tão diferente. A grande afirmação que Jesus dá é que, sim, eu sou o Filho de Deus, mas eu sou o próprio Deus. E aqui nós temos, então, uma construção bem clara do conceito de trindade. Há um único Deus, que existe em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são três pessoas distintas, com suas personalidades, por isso pessoas, porém, em essência, são um único Deus, são o mesmo Deus, ou até usa-se a expressão, o verbo no plural. Eles é Deus, porque de fato é um único Deus, tá? A partir dessa afirmação, então, você vai ter uma construção em que Jesus vai trazer estas 7 afirmações, as 7 definições e apresentações de sua identidade. Por exemplo, João capítulo 6, versículo 35 a 48, ele diz, eu sou o pão da vida. João capítulo 8, versículo 12, ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Capítulo 10, versículo 7, versículo 9, ele vai dizer, eu sou a porta das ovelhas. Ainda no capítulo 10, versículo 11, ele vai dizer, eu sou o bom pastor. No capítulo 11, versículo 25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 5, no capítulo 15, versículo 1 e versículo 5, eu sou a videira verdadeira. Então, Jesus ele vai afirmar sobre si, e por que é tão importante estudar o Evangelho de João? Por que é tão importante estudar a identidade de Cristo? Porque as pessoas, e Deus é uma pessoa, ele é um ser, mas ele tem a sua pessoalidade, personalidade, persona, agem de acordo com o que elas são. Nós somos pecadores, a Bíblia nos afirma assim, nós agimos em pecado. Se Jesus é o pão da vida, se Jesus é a vida, a ressurreição e a vida, ele vai agir dessa forma. Então, ele é o pão da vida, ele alimenta e dá vida. Ele é a luz do mundo, ele traz a clareza, ele traz o sentido para o mundo. Ele é a porta das ovelhas, então é por ele que as ovelhas passam. Ele é o pastor das ovelhas, ele é o bom pastor, então ele cuida de maneira bondosa. Ele é a ressurreição, então o que ele traz é nova vida. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, então é por ele que se passa verdadeiramente para se ter a vida. Ele é a videira verdadeira, então é através dele que se produz o resultado de verdade, o bom fruto, o resultado desta videira. Por que é tão importante entender quem Jesus é, além de saber que ele vai agir de acordo com quem ele é? Eu também entendo quem eu sou. Então, se ele é o pão da vida, significa que eu sou o faminto. E eu só consigo me satisfazer de fato se eu comer do pão da vida, se eu tiver nas minhas mãos o pão da vida. Se ele é a luz do mundo, significa que eu ando na escuridão, eu ando em trevas, e eu preciso dessa luz para me guiar.
Se ele é a porta das ovelhas, eu sou a ovelha e eu preciso passar por essa porta. Se ele é o bom pastor, eu sou a ovelha e eu preciso do seu cuidado. Se ele é a ressurreição e a vida, eu sou o morto e só nele eu vou ressuscitar. Se ele é o caminho, eu sou o perdido e eu preciso dele para me achar. Se ele é a verdade, eu vivo na mentira, então eu preciso dele para conhecer a verdade. A vida nós já tratamos. Se ele é a videira verdadeira, eu só posso ser o ramo. Eu não sou uma outra árvore. Eu não consigo dar os frutos por mim mesmo. Eu só posso dar frutos bons, posso dar resultados bons se eu estiver ligado nele. Entender quem Jesus é entender quem nós somos. É entender quem eu sou. Por isso você precisa estudar o Evangelho de João. Senão você não vai viver de acordo com quem você nasceu para ser. Você nasceu em Cristo, você é filho de Deus, você deve viver como um filho, como uma filha de Deus. Isso só é possível quando você conhece o próprio Deus. E, além disso, né, Jesus está revelando, se ele é Deus, então ele não só revela quem é o filho, ele revela quem é o pai. Ou seja, se você quer conhecer plenamente Deus, olhe para Jesus. Deus é revelado parcialmente no Antigo Testamento. Plenitude. Inclusive, Jesus é identificado assim nas cartas do apóstolo Paulo, a plenitude de Deus. E ainda Hebreus capítulo 1. Lê para mim, pastor Salvi, lê para mim, Hebreus capítulo 1. Esse aí não estava no cronograma. Versículos 1, 2 e 3. Hebreus, aí você toma nota aí, viu? Porque esses daí não estavam no nosso esboço aqui, não. Hebreus capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, para a gente entender esse conceito direitinho. Pode ler, pastor. Hebreus 1, verso 1, 2 e 3. Perfeito. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Muito bem, então você está vendo, ele é a expressão exata do ser de Deus. Você quer saber exatamente quem é Deus? Olhe para Jesus. Eu estude o Evangelho de João. Encerrando essa nossa introdução, não é afirmado apenas sobre... Jesus não faz apenas... Aliás, reformulando. João não registra apenas as autoafirmações de Jesus sobre quem ele é. João também afirma e registra as afirmações sobre quem Jesus é através dos discípulos dele, que são instrumentos do Espírito Santo para revelar também quem Jesus é. Então, por exemplo, nós vamos ver apenas 5 aqui, tá? Porque ao longo de todo o trimestre nós vamos ver todas as outras formas de que Jesus é revelado. O começo, lê para mim, eu vou pedir para os alunos ficarem aí com as Bíblias abertas, no capítulo 1. A gente vai olhar só o capítulo 1 aqui. Lê para mim João 1:1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Quem achou já pode ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Muito bem. Então, você tem aqui a primeira expressão. Jesus é o verbo, ou, dependendo da versão que você for ler, a palavra. A expressão grega que está ali, no Evangelho de João, escrito em grego, a expressão é logos. A tradução correta de logos é palavra. Por que se traduzir como verbo? Porque na versão latina, a Bíblia
depois de ser traduzida para o grego e para o hebraico, aliás, ser escrita em grego e hebraico, a primeira tradução dela é em latim, que é a Vulgata. A expressão que é usada é verbum. O que o pessoal não sabia a princípio é que verbum é palavra e não verbo. Por isso que, ao longo das traduções da língua portuguesa, as primeiras traduções, você teve justamente essa expressão como verbo. De dizer que Jesus é a palavra encarnada significa que a palavra de Deus, os mandamentos, as afirmações dos profetas, toda a direção, a vontade de Deus, se você precisasse colocar isso em uma forma de uma pessoa, isso foi feito. A palavra de Deus é Jesus. Ele é a palavra encarnada, ou a expressão mais antiga, o verbo encarnado. Ele é, inclusive, quando você vê a criação de todas as coisas, a criação de todo o universo é por meio da palavra. E disse Deus, haja luz. Então, essa é a primeira expressão. Agora, lê para mim João, capítulo 1, versículo 29. Então, vamos aí ainda no capítulo 1, João 1, 29. Aí quem achou pode ler. Vai o senhor mesmo, pastor. Está assim. No dia seguinte, viu João a Pastor, ficou Jesus. muito baixo o volume do senhor. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é uma outra expressão. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é aquele que representa, mais à frente, Paulo vai afirmar, ele é o Cordeiro porque ele é o Cordeiro da Páscoa. O Cordeiro Pascual que é dado ali em Êxodo, capítulo de número 12. Capítulo 12, capítulo 13. Ele é aquele que substitui, é aquele que tira e remove os pecados. A terceira afirmação está no versículo 51, João 1, 51. Pode ler, pastor. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Muito bem. Aí você vai ter uma expressão que é muito usada, por exemplo, no Evangelho de Mateus. E João também utiliza, na verdade, Jesus afirma sobre si que ele é o Filho do Homem. E aí você fala, tá, mas todo mundo é filho do homem. Filho, e a expressão filho do homem seria filho do ser humano. Porque se é filho de homem, é filho de um homem e de uma mulher. Então aqui o homem não é só do sexo masculino, é da humanidade como um todo. Mas todo mundo é filho do homem, então por que essa expressão especial? Isso ele se refere a Daniel capítulo 7. Daniel, no capítulo 7, do versículo 1 ao 14, você vai trazer isso, e olha o versículo 13, Daniel 7:13, eu vou fazer a leitura dele aqui. Na minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Aí depois, quando você continuar lendo, você vai ver que o reino, então, é dado a este filho do homem. Ali, Daniel está tendo uma visão do que João vai ver no livro de Apocalipse, certo? Então, essa expressão filho do homem não é porque ele nasceu de um homem ou de uma mulher, mas ele se refere àquele que é o rei soberano sobre todas as coisas. Você vai ver isso também em Mateus 25, por exemplo, o julgamento das nações, o julgamento de todos os povos sendo feitos pelo Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo, isso é também Mateus 24, vindo com poder, vindo das nuvens com poder e glória. Me lembrei aí do pastor Soloviel, Vencedores por Cristo. Então se verá o Filho do Homem. Então, depois você procura aí, Vencedores por Cristo, você vai ver essa afirmação. Bem, o outro, o quarto que a gente vê é o Filho de Deus, João 1,34. Lê para mim. João 1,34.
Vamos variar aqui. Vai na irmã Emilce agora. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Muito bem. Aí você vai ter uma expressão totalmente nova. Em que sentido? Não se esperava que o Messias, o Cristo, aquele que é escolhido, deixa eu só ajeitar minha câmera aqui. Eu estava quase caindo. Não se esperava que o Messias seria literalmente o Filho de Deus. Se fala que a nação de Israel era a filha do Senhor, mas como um geral, como a expressão que se usou por muito tempo, nós, como cristãos protestantes, evangélicos, não cremos dessa forma, mas todos nós somos filhos de Deus. Então sempre se falou de uma maneira geral isso, nunca de uma maneira específica, porque Deus, ele é o único Deus, segundo Deuteronômio capítulo 6, e ele não pode ter um filho, senão ele não seria o único Deus. Mas aqui, então, nos é dado que o Messias é o Filho de Deus. E por último, quinta expressão para a gente terminar a nossa aula. No final das contas, eu falei que ia dar meia hora, não deu não, já passou de meia hora. A expressão Messias. Lê para mim em João 1:41. Está aberto o microfone. A primeira coisa que André fez foi achar o seu irmão Simão e dizer-lhe: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Muito bem, então você tem aí, Messias e Cristo são a mesma palavra, mas em línguas diferentes. Messias, ou Mexaia, ou Hamashia, né, ou Messias, é o Cristo em hebraico, e Cristo é o Messias em grego. No fim das contas, essa expressão toda significa o ungido. E a expressão o ungido no Antigo Testamento é o escolhido. Todo aquele que era ungido com óleo, derramado o óleo sobre si, era alguém que era escolhido por Deus. Existiram vários escolhidos. Davi foi ungido, vários juízes foram ungidos, profetas foram ungidos, discípulos de profetas foram ungidos, reis foram ungidos, e assim por diante, generais, sacerdotes, toda a sucessão sacerdotal deveria haver o óleo da unção derramado sobre eles, que significava escolha. Só que eles eram uns ungidos, artigo indefinido. Jesus é o ungido, o escolhido. E essa expressão traz justamente que ele é aquele, é o escolhido para salvar o mundo. Você vai ver isso não só nos evangelhos, mas você também vai ver isso no livro do profeta Isaías, por exemplo. Então, Jesus, ele é chamado de o Messias, achamos o Cristo, achamos o Messias. Isso é só um pouquinho do que nós vamos estudar no Evangelho de João. Por que que nós vamos estudar o Evangelho de João? Para conhecermos a Cristo, conhecermos a Deus, aumentarmos a nossa fé. Se você está começando sua jornada, então crer em Cristo. Se você já está nessa jornada, aumentarmos a nossa fé em Cristo e crendo, teremos vida em seu nome. Eu já creio, tá? Enquanto mais você aumentar e conhecer a Cristo, mais próximo de uma vida plena, de uma vida completa em Cristo você terá. Então, esse é o propósito dos nossos estudos ao longo das próximas 13 lições. Então, já para a semana que vem, fica aí para você ler João, capítulo 1, tá? Então, o prólogo e o início da narrativa ali sobre Jesus Cristo, nós vamos fazer esses estudos. Espero vocês nas próximas aulas. Obrigado por estar aí conosco. E a gente vai deixar uma playlist aqui embaixo para você poder ir acompanhando, caso você não consiga pegar na estreia ou tenha perdido alguma dessas aulas, tá bom? Deus abençoe. Queridas mamães, um feliz Dia das Mães para cada uma de vocês. Vocês são os nossos presentes de Deus. Eu sei que Deus nos presenteou vocês conosco, né? Os filhos são presentes de Deus, mas vocês são os presentes de Deus
as nossas vidas. Eu sou infinitamente grato pela vida da minha mãe, pela vida das minhas avós. Eu conheci uma das minhas bisavós, então, mulheres de Deus, e da minha esposa também, que é mãe. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe. Pastor Parabéns Cristiano. para cada mamãe, que Deus abençoe e que esse dia possa ser um dia de grande reconhecimento para todas vocês. Fiquem com Deus. Eu, como mãe aqui, representante, né, no grupo, quero agradecer esses cumprimentos todos e dizer a vocês, meninas, que estudar o Evangelho de João é conhecer Deus profundamente. Então, vamos juntos, nessas próximas lições, aprofundar o nosso conhecimento do Evangelho de João. Obrigado, pastor Cristiano. Até Amém. logo, fiquem com Deus. Deus abençoe. Sim, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal da igreja, compartilha nas suas redes sociais, deixa seu like, seu joinha. Grande abraço, Deus abençoe.